Olá pessoal, você que acompanha a gente aqui no Saúde em Notícia. Hoje a gente traz aqui um convidado especial, que é o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, o CREFITO 7, para a região aqui da Bahia, que é o nosso querido Rodrigo Medina. E eu vou pedir licença a vocês aqui para ler o vasto currículo dele, que é muito recheado de informações para você. Ele é pós-graduado em Osteopatia e Fisioterapia, tem graduação pela Universidade Católica de Salvador, a nossa querida UCSAL. Tem também DO em Osteopatia pela AIOS e é especialista em Fisioterapia e Osteopatia pela AOB COFITO. Ele atua na docência do ensino superior, ou seja, ele é professor universitário há mais de 14 anos e vai emprestar um pouco do talento dele aqui, trazer mais informações para a gente que acompanha aqui o Saúde Notícia. Bem-vindo, Rodrigo Medina, muita alegria estar aqui conversando com você sobre uma profissão muito importante na saúde. Olá, Gabriel. Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, de estar aqui conversando, falando sobre saúde, falando sobre a fisioterapia, a terapia ocupacional, duas profissões muito importantes no cenário de saúde. E estou aqui à disposição. Pode perguntar, manda ver que eu estou aqui pronto. Maravilha. Olha, eu já quero saber, você foi eleito para o período 2024-2028, né? Do CREFITO. E quais são os desafios à frente dessa que é a instituição mais importante da fisioterapia em todas as regiões do Brasil? Então, vamos lá. O desafio é muito grande, né? Então, pegamos um conselho, após 2 anos sob intervenção de um conselho federal, com a sede sucateada, com a desorganização, né? E estamos trabalhando isso. Nesse primeiro ano, né, tentamos trabalhar principalmente a questão da organização interna do conselho, mudança de sede, né? Estamos trabalhando porque primeiro a gente precisa cuidar de quem está dentro para depois começar a trabalhar para fora. Então, nesse segundo ano, esse segundo exercício, né, 2025, algumas ações já foram tomadas, né? No ano passado abrimos uma nova subsede em Barreiras, encontramos apenas a sede de Salvador e uma subsede Vitória da Conquista. Abrimos no ano passado uma subsede Vitória da Conquista em Barreiras. Esse ano estamos abrindo uma subsede em Feira de Santana e outra em Juazeiro, se Deus quiser. Sabe como é serviço público, né? As coisas para acontecer demoram mais do que a gente espera. Demora um pouco mais do que a vontade da gente, né? Exatamente, mas está caminhando, algumas ações já foram implantadas, já cumprimos mais de 70% do que prometemos no nosso processo eleitoral. E é isso, né? Desafios são para serem vencidos. Olha, já que você tocou nesse assunto, qual a importância de uma subsede dessa? A Bahia, a gente sabe que é um estado de extensão territorial muito grande. Ela tem o tamanho da França, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de espaço, né? A França que é um país e a Bahia tem essa extensão territorial. E eu queria saber de você a importância de ter essas regionais, ter essas subsedes para o funcionamento do CREFITO. Então, como você falou, nós estamos num estado com um território enorme, com a concentração e distribuição dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de forma totalmente desigual, onde a maior concentração está na capital e Feira de Santana, Vitória da Conquista. Então, com um quadro de fiscais muito reduzido, né? Então, nós temos 6 fiscais para atender o estado inteiro. É quase nada, né? Quase nada, né? Então, é um cenário complicado. Mas aí, o que é que nós pensamos, né? Estrategicamente, precisamos estar nos extremos do estado, né? Então, abrimos logo de cara uma subsede em Barreiras. Na sequência, estamos abrindo uma subsede em Juazeiro. Feira de Santana, estrategicamente, é fundamental, pela concentração de profissionais, ser a segunda maior concentração de profissionais do estado. Uma micro-região bastante ampla, né? Muito ampla, e também é onde eu tenho muitos problemas, né? De diploma falso a irregularidade, exercício ilegal, tem muita coisa acontecendo em Feira de Santana. E também estamos pautando abrir uma subsede em Teixeira de Freitas, ou Porto Seguro, está mais tendendo para Teixeira de Freitas. Então, estrategicamente, estar nos locais aqui distantes do estado, e a gente tem a possibilidade de ter fiscais lotados nessas cidades para que a gente possa ampliar nosso campo de fiscalização. Então, estamos convocando do concurso agora. Convocamos mais um fiscal para Salvador e vamos convocar mais 3, um para Barreiras, um para Juazeiro e outro para Feira de Santana. Legal essa expansão, até para poder facilitar os trabalhos de vocês. E eu justamente gostaria de saber quantos profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional hoje nós temos em nosso estado aqui. Hoje, aproximadamente, são 25 mil profissionais registrados e ativos.
desses 679 terapeutas ocupacionais. O resto todos fisioterapeuta. E como é que está esse mercado da fisioterapia? Há espaço para todos esses profissionais? Há espaço, sim, né? Se a gente for pegar a população do nosso estado, hoje já a gente deve estar dando em torno de 580 profissionais por habitante no estado, sendo que tem cidades que quase que não têm fisioterapeutas. Então, se a gente for analisar em relação ao quantitativo de pessoas, a gente precisa ainda evoluir muito. Né? E existe um ponto interessante também, né? Que nem todo mundo tem acesso à fisioterapia e terapia ocupacional, porque esses profissionais estão concentrados nos grandes centros. Então, o nosso grande desafio é conseguir aumentar a inserção desses profissionais nos municípios, e aí a importância de um piso salarial aprovado, uma lei de piso salarial nacional, para que a gente consiga ampliar a inserção, né, com o apoio do governo federal, para que a gente consiga ter esses profissionais nesses municípios. Recentemente, a categoria da enfermagem travou uma batalha pelo piso salarial. Algumas prefeituras, alguns estados, não sei, a iniciativa privada, alguns já pagam, mas na iniciativa privada eles encontram alguns problemas. Né? E como é que está essa luta da fisioterapia para também ter o seu próprio piso salarial, já que a gente conhece a importância desse profissional para a saúde? Então, o projeto de lei, ele tramitou pelo Senado inicialmente, ele começou pelo Senado, depois ele passou a tramitar pela Câmara dos Deputados, já passou por todas as comissões. Agora o texto retornou para o Senado, para a revisão do texto que foi modificado na Câmara dos Deputados, para, a partir daí, a plenária do Senado aprovar esse texto, já está em negociação para que seja pautado ainda este ano, se Deus quiser, e depois daí a sanção presidencial. Um ponto importante para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é que o piso dessas duas categorias, ele é 7 vezes, o impacto é 7 vezes menor do que o da enfermagem. Então, houve um estudo bem feito, bem analisado, então ele com certeza ele vai passar facilmente por essa última etapa aí. Falando em piso, muitos profissionais, sobretudo da área de saúde, eles acumulam jornadas excessivas de trabalho, principalmente o próprio fisioterapeuta que atende particular, atende em 2, 3, até 4 empregos para poder compor um salário. A vinda do piso ele pode corrigir esse problema, que muitos profissionais até acabam chegando à exaustão. A gente acompanha problemas como burnout, a saúde mental fica bastante afetada com esse excesso da carga de trabalho. Isso não só fisioterapeuta, mas como diversas profissões, né, com a precarização do trabalho. Mas de que forma esse piso pode equilibrar as coisas para o fisioterapeuta? Existem 2 pontos interessantes a serem destacados em relação a essa pergunta sua. Primeiro, o piso. A gente sabe que existe uma forte tendência à pejotização, né? Isso é um cenário hoje das empresas privadas, né? A medicina já trabalha dessa forma há muito tempo. E eu acredito que com o piso, muitas empresas privadas vão partir para essa estratégia de pejotização. A questão da pejotização é a precarização dos direitos trabalhistas. Né? Isso aí é pauta para o sindicato, está analisando e, claro, a Justiça do Trabalho decidir se existe ou não uma tentativa de precarização do serviço. Outro ponto é a gente entender que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são profissionais autônomos, né? E que eles podem atuar em qualquer frente, né? Seja consultórios, clínicas, ambulatórios, hospitais, né? Então, há várias possibilidades de ganhar dinheiro. Domicílio é uma grande estratégia, né? O que a gente precisa é entender, e aí é um ponto que eu tenho batido bastante nos lugares onde eu vou dar palestra, é que a gente precisa trabalhar com melhor excelência, entregar resultados melhores para que a gente possa ser maior valorizado. Né? Então, aquela fisioterapia da década de 70 e 80, de 10, 20, 30, 40, 50, 100 atendimentos, para algumas condições não cabe mais. Né? Então, melhorando a qualidade do atendimento, a gente consegue melhorar a valorização e assim melhorar a remuneração também. A gente entendeu recentemente a importância do profissional da fisioterapia na questão do enfrentamento à Covid-19. Né? A partir de um certo momento, o fisioterapeuta foi inserido dentro do protocolo de atendimento e passou a fazer parte daquela equipe ali, da linha de frente, vamos dizer assim. Como é que foi essa experiência, você que acompanha de perto, não só como profissional, mas como também dirigente de classe? Como é que foi aquela situação
da Covid-19 e a entrada do profissional na linha de frente? É importante entender que a fisioterapia sempre esteve na atuação nos ambientes de unidade de terapia intensiva, atuando com ventilação mecânica. A Covid, ela veio com esse agravo, né? Então, alguns pacientes agravaram e houveram a necessidade pela insuficiência respiratória em algumas situações. Em outras situações, por, às vezes, imperícia até, né? O paciente está com falta de ar, precisa entubar, vamos... E aí o uso de aparelhos de ventilação mecânica foi um grande, né, problema. Não tinha ventilador para todo mundo, né? E aí o grande desafio era tirar o paciente o quanto antes do tubo, né, e garantir a sobrevivência dele. Então o papel da fisioterapia é exatamente esse. Tentar manter o paciente o menor tempo possível na ventilação e fazer esse trabalho de monitorização desses parâmetros ventilatórios para que o paciente ele possa sobreviver e quanto menos tempo no tubo, mais fácil de sair do tubo. Então, um papel crucial. Só que, infelizmente, né, a Covid ela tinha uma particularidade, que é aquelas lesões parenquimatosas, né, toda aquela situação que os pacientes precisavam fazer posição de prono. Então, foi um cenário muito complicado, mas o fisioterapeuta ele esteve ali na linha de frente combatendo isso. Isso foi um ponto favorável para o andamento rápido do piso salarial, que o projeto foi apresentado em 2021, exatamente em meio à pandemia. No auge, né, da pandemia. No auge da pandemia. E isso ajudou que ele tramitasse rapidamente pelo Senado, pelo apelo, né, da sociedade, da importância dessas duas profissões para a sociedade. E qual a chance dele ser sancionado, do projeto do piso salarial do fisioterapeuta ser sancionado nos próximos 2 anos? A ideia é que ele sendo pautado agora, né, a gente tem uma comissão de assuntos políticos do Conselho Federal, que tem trabalhado muito, né, dentro ali da Câmara dos Deputados e no Senado, entra em negociação com os senadores para que isso seja pautado o quanto antes. Isso já foi discutido, está prestes a ser pautado. A gente espera que nas próximas semanas, antes do recesso, né, isso aconteça. Isso acontecendo, aí depende apenas da sanção presidencial. Ele sendo sancionado pelo presidente, ele deve entrar em vigor 1 ano depois, né? Normalmente no exercício que ele é sancionado, ele só entra no exercício seguinte. Então, se ele for aprovado, todo esse processo de finalização for concluído em 2026, é provavelmente que ele seja efetivado já ali em 2027. Olha, para você que está assistindo, estamos conversando com o Rodrigo Medina, que é o presidente do CREFITO 7, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e a gente está falando aqui sobre as atribuições dessa que é uma profissão importante na área da saúde. E por falar em atribuições, o que compete ao fisioterapeuta para aquele leigo que está aí nos assistindo e que não sabe quem é quem lá no jogo da saúde? Vamos lá. Então, o que a gente entende, em cada profissão de saúde, ela tem uma prerrogativa, né? Tem algo que é privativo da profissão. O fisioterapeuta ele tem como ato privativo a recuperação da função, seja ela qual for. Função respiratória, função motora, função neurológica, função da pele, tudo que envolva a função faz parte da atuação do profissional fisioterapeuta. O recurso utilizado pelo fisioterapeuta, contanto que tenha o objetivo dele alcançar a função, está tudo valendo, inclusive a prescrição de medicamentos, né, a utilização de medicamentos de qualquer formato, né, seja injetável, seja ele via oral, qualquer forma que seja. Já o terapeuta ocupacional ele tem também as suas prerrogativas, né? O terapeuta ocupacional ele trabalha com a recuperação do fazer, da ocupação. Então, o terapeuta ocupacional ele trabalha com as atividades da vida diária, né? Com o brincar, no caso da criança, né? No idoso, o idoso que sofre uma lesão e tem um enfraquecimento em um dos membros e não consegue abotoar a camisa. Então ele busca adaptações e recursos que facilitem e dêem uma maior independência ao indivíduo. Então a terapia ocupacional, assim como a fisioterapia, atua do bebê até o idoso, terceira idade. Há uma interseção, né, entre algumas profissões. A gente estava falando aqui mais cedo nos bastidores, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o enfermeiro, enfim, o médico, dentre outros. Como é essa relação da fisioterapia com as outras profissões? Normalmente essa relação ela tem que ser uma relação muito boa, né? Eu acho que a fisioterapia, o maior embate da fisioterapia hoje é com a medicina, né? Porque o tempo todo a medicina tentando
prescrever procedimento fisioterapêutico. Aí você vai ser encaminhado para um profissional fisioterapeuta, por um médico, ele vai dizer lá, ele diz lá, o profissional precisa fazer alongamento, fortalecimento, ultrassom, isso, isso e isso. Isso não é papel do médico, isso quem prescreve fisioterapia é o fisioterapeuta. E como é que contorna isso? Na verdade, assim, ó, hoje a gente vai começar a atuar como a medicina sempre atuou. Né? Se um fisioterapeuta estiver fazendo algo que seja da medicina, o que a medicina faz? Ela atua como um exercício legal da medicina. Então, quando um médico for atuar, prescrevendo procedimentos fisioterapêuticos, nós vamos também representá-los como um exercício legal da fisioterapia. E já que a gente está falando de exercício legal da profissão, dentro das fiscalizações que vocês promovem, aí há muito essa ocorrência do exercício legal. Como é que ela se dá? Vocês que fiscalizam bastante. Bom, normalmente, os atos fiscalizatórios, eles chegam denúncias para nós. Né? Então, as denúncias, elas acabam sendo um norte para as ações. Né? Como o nosso número de fiscais ainda é limitado, eu pretendo até o final do mandato estar pelo menos com 10 fiscais. Hoje eu tenho 7 fiscais hoje na Bahia. A gente já convocou mais um aqui para Salvador. Então, quando essas denúncias chegam até nós, né, é feito um roteiro de fiscalização, né, é feito um mapeamento, já que o fiscal vai se deslocar de Salvador para uma outra cidade, ele faz um mapeamento dos serviços daquela cidade para poder fazer o ato fiscalizatório. Quando ele se depara com exercício ilegal, o que é caracterizado o exercício ilegal da profissão? É importante a gente frisar nisso. Né? Então, qualquer pessoa que se intitule ou se apresente como fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, sem estar devidamente registrado nestas profissões. Então, eu me apresento como fisioterapeuta, eu preciso ter o registro como fisioterapeuta. Então, estudantes atuando sem supervisão, é exercício ilegal da profissão. Um profissional não fisioterapeuta utilizando recursos e atuando com o ato privativo da fisioterapia, que é a recuperação funcional. Isso é caracterizado exercício ilegal da profissão. Né? Prescrever procedimentos fisioterapêuticos sem ser fisioterapeuta é exercício legal da fisioterapia, isso também para a terapia ocupacional. E muito importante hoje, um problema que tem tido muito no nosso estado, cursos, né, à distância, né, EAD, principalmente terapia ocupacional, que temos poucos profissionais no estado. As universidades estão contratando profissionais de outras áreas, enfermeiros, fisioterapeutas. Para fazer terapia ocupacional? Não, para supervisionar o estágio. Caramba. Só que quem supervisiona o estágio de terapia ocupacional é um terapeuta ocupacional. Quem supervisiona o estágio da fisioterapia é um fisioterapeuta. Não pode inverter. E aí o que acontece? Se isso for flagrado, é considerado exercício legal da profissão. E o que nós estamos fazendo hoje, acabamos de apresentar um projeto do CREFITO 7 para o COFITO, que é o projeto Tolerância Zero. Todos os casos de exercício legal estão sendo encaminhados para o Ministério Público, estamos abrindo um boletim de ocorrência, então essa pessoa vai responder criminalmente aos atos dela. Esse responder criminalmente, a pessoa pode acontecer o que com ela, caso seja flagrada exercendo ilegalmente a profissão de fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional? Hoje, o exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional ainda são considerados contravenção penal. Tá? No nosso país, considerado como crime, é o exercício da medicina, odontologia e direito. Todas as outras profissões, e eu acho que engenharia civil também. Mas, isso no exercício ilegal. Mas se houver uma ocorrência de uma sequela, por exemplo, o cara está ali exercendo ilegalmente a função de fisioterapeuta, sem ser fisioterapeuta, e o sujeito fica paraplégico por conta dos movimentos errados. Aí já entra na esfera criminal. Aí é a esfera criminal. Aí ele vai, normalmente o paciente que sofre a sequela, ele presta queixa por lesão corporal. Né? Tivemos alguns casos aqui na Bahia recentemente de lesão corporal de moderada a grave, né? Queimadura, enfim, procedimentos que às vezes são feitos de forma errada, causam processos infecciosos, enfim. E o profissional vai responder criminalmente, civilmente, né? Então ele pode ser condenado a pagar indenização, pode ser condenado à prisão, enfim, tem várias situações. Isso, ele não sendo profissional é pior ainda, porque é agravante, né? Ele não é profissional, se apresenta como profissional, já é uma contravenção, e gerar uma lesão corporal já é um crime. Então, e fora o estelionato, né? Tudo isso aí pode ser qualificado, então a qualificação aí cabe aí o delegado que abriu o inquérito entender isso daí e tipificar da forma adequada. Nós temos no nosso
O nosso procurador-chefe é um advogado criminalista e que atua em cima disso. E quando acontece isso, o CREFITO acompanha todo o processo ali Todo o processo. Do falsário, vamos dizer assim. A gente solicita sempre que o delegado vá passando informações para a gente entender em que pé que estão as coisas, até para a gente acompanhar se as nossas ações estão sendo efetivas. E já que eu falei de sequela, dentro das denúncias que vocês recebem, aí imagino que quase sempre, acontece muito? Acontece. Constantemente. Eu acho que a maioria dos atos fiscalizatórios pegam algum exercício ilegal, né? A maioria deles são estudantes, né? Que acha porque está estudando, que já pegou a disciplina, que pode estar atendendo, quer cortar o caminho. Não, para eu ganhar um dinheiro, né? Porque eu não tenho condições para poder ganhar um dinheiro, aí começa a querer atender os pacientes, e quando é flagrado, flagramos recentemente um aqui em Salvador, né? Muitos seguidores, inclusive, a pessoa tinha mais de 300 mil seguidores na rede social. E fisioterapeuta. E se indicando o nome físio, né? Então, estudante do último ano de graduação, mas atuando sem supervisão não pode. Tem regras para estágio e tem regras para que o profissional... Até ele formado ele não pode, se não tiver registrado. Agora minha pergunta vai para o fisioterapeuta, não vai para o presidente do CREFITO. A gente está vendo aí que está uma expansão muito grande, tá? Vamos dizer assim, uma palavra simples para a galera que está acompanhando a gente. Está na moda o negócio do Pilates, né? Muita gente fazendo Pilates. Quais são os benefícios desse tipo de atividade? O exercício físico, de modo geral, ele é benéfico, tá? Se ele for bem prescrito, né? Porque a grande questão hoje na prescrição de exercício é você prescrever exercício e dar a carga necessária para que o paciente ele tenha ganhos, né? Então, o Pilates, como qualquer outro exercício físico, ele bem prescrito, ele tem resultados fantásticos para os pacientes. Então, é fundamental que o indivíduo pratique algum tipo de exercício físico. E o Pilates é um que, normalmente, os pacientes eles têm melhor afinidade, às vezes não querem estar dentro de um ambiente de academia, não querem estar num ambiente de um box de crossfit, mas precisam fazer um exercício para manter o tônus, manter a atividade. O Pilates é uma excelente atividade. Seu mandato vai até 2028. Isso. O que é que os fisioterapeutas da Bahia podem esperar aí nesses próximos 4 anos? Então, estamos trabalhando muito, tá? Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos focados na gestão de qualidade, né? Nosso foco principal são os profissionais e a sociedade. Então, a nossa entrega é voltada para melhorar a valorização, visibilidade e inserção desses profissionais para toda a sociedade. E entregar profissionais com melhor qualidade para prestar serviço à sociedade. Então, esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso também de estar fazendo esse trabalho para o interior do Estado, né? Então, as ações de interiorização e regionalização do Conselho são fundamentais. Em um ano já está se interiorizando mais do que nos últimos 20 anos. Exatamente. Então, abrir subsedes faz parte das ações. Nós temos também um projeto que é o CREFITO 7 em Movimento, onde nós temos visitado algumas cidades importantes, né? Então, nós mapeamos as cidades no Estado, identificamos aquelas cidades com maior concentração de profissionais e polos formadores, né? Ou seja, faculdades. Estamos visitando, né? Já fizemos pelo menos 12 cidades nos últimos 1 ano e 4 meses, né? Semana passada eu estive em Jiquié, no início do mês estava em Alagoinhas, então a gente está fazendo, né, esse papel aí de estar mais próximo desses profissionais. Está botando a equipe para trabalhar. Estamos botando e estamos nomeando delegados nessas cidades para que a gente possa ter uma maior percepção de que o CREFITO está próximo. Esse é o nosso compromisso. Pronto, agora estou sabendo que o CREFITO está bem, conversando com o presidente, porque na comunicação estava muito bem, porque eu já estava acompanhando a comunicação do CREFITO, mas agora com o presidente, estou vendo que o CREFITO tomou outros rumos, né? Aí agora volta a ser uma entidade respeitada, já que tem um presidente comprometido com a profissão, com os profissionais. E eu quero agradecer, Rodrigo, a sua presença aqui no Saúde Notícia. Muito bom bater esse papo e falar um pouco de forma mais leve, mais clara sobre fisioterapia para o nosso internauta que acompanha aqui. Eu que agradeço, Gabriel. Eu acho que é importantíssimo esses espaços para que a sociedade saiba um pouquinho mais sobre essas profissões, né? Eu costumo dizer, são profissões que completaram agora 56 anos de reconhecimento, né? O sistema COFITO e CREFITO tem apenas 50 anos. Então, a sociedade precisa conhecer um pouco mais essas profissões, saber que somos profissionais de primeiro contato, que temos capacidade técnica para poder prescrever, dar alta para o paciente no momento que nós acharmos que
que deve ser. Então, é um compromisso nosso e contar com o apoio dos meios de comunicação é fundamental para que isso aconteça. Eu que agradeço. Olha, você que nos acompanhou, pega esse link, encaminhe para um amigo, para uma amiga, marca aí um joinha, comente, deixa aqui a pergunta, porque a gente vai encaminhar para a comunicação do CREFITO, a pergunta, a dúvida que você tiver aqui sobre o que faltou a gente perguntar aqui, e a gente vai encaminhar para a comunicação lá do CREFITO e com certeza vocês vão ter a resposta logo em breve. Um grande abraço e até a próxima semana.